Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino, também pode ser chamado de sistema genital feminino, e nós vamos falar sobre cada órgão que compõe esse sistema e suas respectivas funções. Esse sistema, pessoal, ele é dividido entre interno e externo, então ele tem órgãos internos e tem órgãos externos. Começando aqui pelos internos, o órgão mais importante desse sistema são os ovários. Certo? Então a gente tem, as meninas, né? As meninas têm o ovário direito e o ovário esquerdo, dois ovários, tá? Esses ovários, pessoal, eles são flex, ou seja, eles fazem parte de dois sistemas, tanto do sistema reprodutor como do sistema endócrino. Endócrino fazendo o quê? Produzindo os hormônios sexuais femininos, que são a progesterona e a estrogênio. E na parte do sistema reprodutor, ele faz a função de produzir os gametas femininos, que são os óvulos. Tudo bem? Então, na parte reprodutora, a função reprodutora desse órgão é produzir os gametas femininos, que são os óvulos. Certo? Pessoal, a mulher, ela já nasce com seus óvulos prontos. Então, ela já nasce com todos os seus óvulos produzidos. Só que eles não estão maduros. É cerca de 100 a 150 mil óvulos, certo? E aí quando chega na hora correta, o ovário ele amadurece um óvulo e libera um óvulo, certo? Então, a função dele, produzir os hormônios sexuais femininos e também produzir os gametas femininos, que são os óvulos. Depois que ele liberou os óvulos, depois que ele libera o óvulo, pessoal, existe essa estrutura chamada tuba uterina. Na tuba uterina, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que parece uma peruca, é como você botasse uma bola e uma peruca em cima. Tá? Ela não está agarrada, ela está em cima, ela está por cima do ovário, essa estrutura. Tá? É como se fossem os cabelinhos, os pelos. E aí, quando esse óvulo ele é liberado, essa estrutura aqui, ela vai agarrar esse óvulo e levar para dentro da tuba uterina, fazendo com que esse óvulo ele pare nessa região. Aqui, pessoal, na tuba uterina, a gente tem cílios. O que são cílios? Olha aqui, ó. Olha para os seus cílios. Peguem aí. São esses pelinhos pequenininhos, tá? Só que aqui, claro, são menores, né? Então, dentro das tubas uterinas tem esses cílios que vão fazendo movimentos, fazendo com que esse óvulo ele vá caminhando até a região necessária. Então, eles vão se movimentando e trazendo o óvulo até aqui, ó. O óvulo, pessoal, ele fica nessa região da tuba uterina esperando ser fecundado. O que é a fecundação? A fecundação é quando o espermatozoide encontra o óvulo e aí fecunda. Certo? Então, se por acaso esse óvulo ele não for fecundado, ele vai ter que ser descartado. Como é que ele vai ser descartado? Pela menstruação, certo? Pela vagina. Então ele vem, desce pelo útero e sai aqui na vagina. Tudo bem? Se ele for fecundado pelo espermatozoide, esses cílios, eles vão levando esse óvulo fecundado até essa região aqui do útero, ó. Até essa região do útero, essa parte interna, certo? E aí a gente chega no útero. O útero, pessoal, ele é dividido, ele é esse órgão em formato de pera, e ele é dividido em algumas partes. A gente tem a parte que reveste o útero, a pele que reveste o útero, que é chamada de perimétrio. Perimétrio. Essa palavra métrio significa útero, é a mesma coisa que útero. Então a pele que reveste o útero é chamada de perimétrio. E aí a gente tem também os músculos desse útero. Esses músculos que vão fazer as contrações uterinas são chamados de miométrio. Vocês já ouviram uma palavra assim chamada de miocárdio? Miocárdio, pessoal, são os músculos do coração. No caso aqui é o músculo do útero, miútero. E tem essa parte, ó. E a gente tem essa parte interna do útero, que nós chamamos de endométrio, certo? E aqui, ó, quando o óvulo ele é fecundado, eles vêm e se fixam no endométrio, certo? Todo mundo entendeu? Então ele se fixa no endométrio, num processo que a gente chama de nidação. Pessoal, esse miométrio, ele realiza contrações. Essas contrações, elas servem para quê? Para ajudar o espermatozoide na locomoção aqui dentro do útero até chegar no óvulo, para fecundar o óvulo. Ele também, essas contrações servem, pessoal, na hora do parto, tá? Essas contrações elas vão servir na hora do parto. Então, quando a mulher está tendo contrações para ter um bebê, nada mais é do que o miométrio fazendo essas contrações. E também serve para expulsar a menstruação, né? Essas contrações servem para expulsar a menstruação.
E é por isso que quando a mulher está menstruando, ela sente dor de cólica, ela sente aquelas cólicas. Por quê? Porque o útero ele está fazendo essas contrações, certo? E aqui, olha aqui pessoal, aqui ainda faz parte do útero. Essa região mais abaixo do útero, mais fechada aqui, ó, é chamada de colo do útero. É aqui no colo do útero que a mulher pode desenvolver uma doença sexualmente transmissível, por isso que é importante o uso de preservativo, que é a doença HPV. Essa doença ela pode acabar levando a um câncer de colo do útero, certo? Um câncer nessa região aqui. E a gente tem a vagina ela contém um muco, esse muco ele é ácido. Para que ele é ácido? Porque existem bactérias que moram, que vivem aqui na vagina, certo? E aí essa vagina tem que ter esse muco ácido que é para inibir a ação dessas bactérias, certo? Tem alguns tipos de bactérias que vivem aqui e precisa que haja esse muco com pH baixo, com ácido aqui, certo? Meio ácido. E também na vagina, pessoal, a gente vai ter contrações, viu? Para que servem essas contrações? Para a locomoção do espermatozoide para que ele chegue no óvulo, certo? Lembrando que a gente está falando de sistema reprodutor e a função do sistema é a reprodução, certo? Então, função do ovário, produzir os óvulos. Função das tubas uterinas, carregar os óvulos até o local de fecundação. E função do útero, é no útero que vai acontecer aqui as contrações, é no útero que vai acontecer a formação da placenta do bebê, a formação do bebê, certo? E a vagina é o local de penetração que serve para carregar os espermatozoides até o óvulo. Pronto. Agora aqui, pessoal, esses aqui, ó, pra cá, eles são a parte externa do sistema reprodutor feminino. A gente estava falando dos órgãos internos. Vamos falar dos órgãos externos, que são poucos, tá? Não são muitos, então não é difícil. O conjunto de órgãos externos, a gente chama eles de vulva. Quais são esses órgãos? Os lábios maiores e menores, o clítoris e os pelos pubianos. O conjunto deles a gente chama de vulva. Para que é que servem os lábios, no canto maior, os lábios maiores e os lábios menores? Eles vão servir como uma porta, certo? Então eles impedem que o muco, esse muco que é meio ácido, saia para o meio exterior. Se por acaso houver um corrimento amarelado, ou com odor diferente, significa, é sinal de infecção, tá? E também ele serve para impedir que organismos maiores entrem. Como assim, professor, organismos maiores? Pessoal, não é assim, é recente esse negócio da mulher usar roupa, usar calcinha, tá? Antigamente, muito antigamente, quando as mulheres não usavam, podia ser que quando a mulher estivesse dormindo, entrasse algum bicho, um inseto, tá? E aí, isso aqui, ó, esses lábios, eles são uma característica para proteger a vagina, tá? Proteger a vagina. Então vai funcionar como realmente uma porta, certo? Ó, e aqui a gente tem também o clítoris. O clítoris, pessoal, ele é um órgão de excitação. Esse órgão, ele, quando está excitado, ele vai fazer com que a vagina e o útero, eles realizem aquelas contrações. Para que aquelas contrações? Para que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, no ato sexual, quando a mulher está excitada, vai acontecer essas contrações para facilitar a entrada do espermatozoide. Tudo bem? Pronto. Então, aqui, ó, a gente tem as mamas, certo? Eu não coloquei aqui o nome, aqui são as mamas. E elas vão servir, elas têm a função tanto de excitação, tá? Ajudando nessas contrações, ajudando não, incentivando, digamos assim, essas contrações, e também a gente tem aqui a produção do alimento do bebê, nas mamas, tá? E aí uma outra aula, a gente pode aprofundar nesse assunto, falando, por exemplo, onde são colocados os silicones, também falando do câncer de mama, né, que é muito importante falar disso. A gente pode falar também da questão da parte de alimentação, e uma outra aula. Tá? Mas por hoje é isso. Órgãos internos, alguma dúvida? Aqui nos órgãos internos. Vocês pegaram as funções de cada um deles? E órgãos internos, alguma dúvida? Alguma dúvida aqui? Não. Qualquer coisa, pode perguntar.